Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 10 de abril de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 19ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e, por ordem de inscrição, convidar o vereador Edson Flávio, que dispõe de até 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Espero que todos tenham tido um final de semana de Páscoa muito tranquilo, que todos tenham descansado um pouquinho e continuamos na batalha, continuamos na luta para ajudar Nova Friburgo a melhorar para o seu povo, melhorar para a nossa gente. Senhor presidente, o assunto que eu trago na noite de hoje, trago 3 assuntos, basicamente. E o primeiro assunto é com relação a uma visita que recebi no meu gabinete de uma senhora, uma jovem senhora que mora na Chácara do Paraíso, que recebeu transplante de córnea faz 1 ano. Sendo necessária, estou lendo até o relato que ela me fez, relato que eu passarei à liderança do governo, relato que eu passarei ao governo para que o governo possa tomar as medidas cabíveis. Segundo Angélica, recebeu o transplante de córnea faz 1 ano, sendo necessária a realização de um tratamento específico, que deve ser feito no local onde foi realizada a cirurgia. Contudo, para a realização do tratamento, Angélica tem gasto com transporte, hospedagem e alimentação, valores que são reembolsados pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. No entanto, a Prefeitura só repassa o valor após a ida para a realização do tratamento, o que fez com que a Angélica perdesse 7 meses de tratamento por não ter como investir do seu próprio bolso, tendo retornado o tratamento dia 8 de fevereiro, custeando os gastos e aguarda o repasse desse valor pela Prefeitura. Como o tratamento exige que a Angélica compareça todo mês ao banco de olhos, ela solicita que o repasse da Prefeitura seja feito antes da viagem, para não ter a necessidade de levantar o valor, evitando com isso que o tratamento seja interrompido, já que nem todo mês é possível conseguir dinheiro necessário e o reembolso demora a ser feito, o que também prejudica os cuidados básicos, já que a Angélica precisa ainda de remédios e colírios de uso diário. Vem assinado por ela, e aqui, senhor presidente, todos os documentos que foram necessários para, desde a abertura até a questão do pagamento da questão da diária. E vem anexo aqui também, senhor presidente, uma deliberação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, publicada em janeiro de 2002, acerca de como deve ser feito esses pagamentos. A Prefeitura do Rio, e algumas informações que nós temos, reembolsa, ou seja, paga antes da pessoa ir. Se a pessoa não tem condição de ir, quando é uma vez, a pessoa dá um jeito, às vezes, que é o que tem acontecido, pega um dinheiro com alguém, quando a pessoa não tem, ele pega dinheiro, tem gente até que pega o dinheiro com a agiota para poder cuidar da própria saúde, e quando demora o reembolso por parte da fundação, por parte da prefeitura, a pessoa entra numa bola de neve de dívida e deixa de fazer o seu tratamento adequado. Então, nós estamos encaminhando isso aqui para a prefeitura, para que a prefeitura possa tomar as devidas providências. O segundo assunto, senhor presidente, são requerimentos de informação que eu fiz à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e que recebi as respostas. Quero agradecer pelo cumprimento da lei em enviar a resposta. O primeiro requerimento... Técnicos, vamos descontar aí uns 10 minutos. Primeiro requerimento de informação
enviado pela Prefeitura, que eu fiz, foi o requerimento número 332/2012, que tratava acerca de, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do convênio formalizado com a ONG austríaca SOS Aldeias Infantis. O requerimento de informação chegou, a resposta está à disposição de todos os parlamentares, de quem quer desejar, mas nesse requerimento, a Secretaria de Assistência Social dá a seguinte resposta: foi informado pelo secretário municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Social e Trabalho que não existe, até a presente data, nenhum convênio entre o município e a ONG SOS Aldeias Infantis. Observação nossa, o município perdeu a oportunidade de prestar esse tipo de atendimento na cidade que tanto necessita. A ONG já foi embora do município e o município perdeu essa oportunidade. O segundo requerimento de informação que eu fiz, eu só pediria ao presidente, só para poder falar desse muito rapidinho, requerimento de informação 334/12. Com o Executivo Municipal requerendo informações acerca dos bens doados que estão estocados no depósito da fábrica Ipu. Após todas as considerações apresentadas pelo secretário de Assistência Social, referente aos móveis que foram encaminhados a outros municípios atingidos pela tragédia, merece destaque as seguintes informações. Primeira informação enviada pela Secretaria. Destaca-se que após as retiradas efetuadas, o quantitativo remanescente do depósito da fábrica Ipu, dos móveis integrantes do chamado kit móveis, 402 camas de casal, 698 camas de solteiro, 47 geladeiras, 259 televisores de 14 polegadas, 257 jogos de panela, 853 colchões de solteiro, 239 colchões de casal. Desta feita, abre aspas, palavra da Secretaria, a Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo informa que as doações alocadas nas dependências da extinta fábrica Ipu têm a seguinte destinação, e aqui que me chama a atenção, e eu gostaria de uma análise melhor dessa situação. Os itens constantes no kit de móveis são de propriedade do governo do Estado e terão a destinação que a ele convir. Vou passar um minuto do meu tempo para você poder concluir, vereador. Então, diz que terão destinação a que o Estado convir. O que o Estado desejar fazer vai ser feito. É sabido por documento anexo que os mesmos serão entregues aos municípios vizinhos, também atingidos pela tragédia climática. Quanto aos demais itens, os mesmos têm sido repassados à população, em caso de demandas emergenciais do dia a dia da Secretaria, e, em sua maioria, fazem parte de programas socioassistenciais desenvolvidos pelos encaminhamentos sociais do município, tais como CRAS, CREAS, CREM, GLBT, Centro de Convivência da Felicidade, PET Urbano, PET Rural, através dos quais, e para alcançar os municípios ali cadastrados, está sendo implementada essa distribuição, que, por oportuno, será noticiada pela imprensa, além de atendimentos a solicitações outras, como de escolas da rede municipal de ensino, documento anexo. Isto posto, não cabe afirmar que os produtos estocados da fábrica Ipu não estão sendo distribuídos. Senhor presidente, a questão que coloca não é que está sendo distribuído, mas essas doações foram feitas para emergência, foram feitas para as pessoas vítimas da tragédia. E eu estou vendo aqui, pela informação, que está sendo entregue para outros fins da Secretaria. Todos esses programas aqui têm recursos próprios, o CREAS tem recursos próprios, GLBT tem recursos próprios, e as doações que foram mandadas para as vítimas da tragédia estão sendo enviados para esses órgãos. Então, senhor presidente, aqui eu gostaria de uma análise mais detalhada para saber qual o argumento que esses órgãos estão usando para pedir para uso dos seus programas de trabalho de algo que foi doado para as vítimas da tragédia do município, e as vítimas da tragédia do município, quando nos procuram, falam que não receberam. Então, o requerimento de informação é esse, as respostas são essas, e a gente vai buscar mais detalhamento. Senhor presidente, eu agradeço pelo tempo cedido de mais um minuto, e por hoje são esses assuntos que eu trago para esta casa analisar. Obrigado. Pois não, vereador. Pedi o vereador depois para disponibilizar a cópia da resposta para o meu gabinete, e convidar o vereador Marcelo Verli, também dispõe de 5 minutos, mas também aqui já tomou assento no seu lugar, hoje retornando à nossa casa, na tarde de hoje, já assinou também o livro de posse, o vereador Renato Abirrama, depois de enfrentar um desafio à frente da Secretaria de Saúde, hoje retorna ao trabalho legislativo. A mesa diretora tem aqui o prazer de desejar boas-vindas ao vereador, que continua fazendo o seu trabalho agora à frente do Legislativo. Vereador Marcelo Verli, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, dar as boas-vindas ao excelentíssimo vereador Renato Abirrama, retorna a essa casa na noite de hoje.
que ele possa ter pleno êxito na condução das suas atividades legislativas. Eu que tenho Vossa Excelência na conta como uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa querida. Então, é sempre uma alegria poder receber um par que a gente, ao longo do tempo, mesmo que eventualmente divergindo de alguns posicionamentos, mantivemos aí uma relação cordial, respeitosa, e naquilo que eu puder ajudar, estarei aqui à disposição. Seja bem-vindo a essa casa que Vossa Excelência tem toda a prerrogativa para nela estar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de abordar pelo menos 3 assuntos na noite de hoje. Um deles, que provavelmente vem se tornando ao longo dos últimos anos o problema, pelo menos um dos problemas mais graves, mais sérios do nosso município, que é exatamente o trânsito. A cada dia que passa, a gente percebe um estrangulamento cada vez maior, a demora para se ir de um lugar para o outro, pessoas que relatam, e isso também já aconteceu comigo, levar mais de 1 hora, 1 hora e meia de Conselheiro Paulino para o centro da cidade, ou vice-versa, principalmente nos horários de pico, sendo que no dia de ontem, por exemplo, o dia inteiro pareceu horário de pico. Tivemos uma situação lamentável ocorrida nas imediações ali do Hospital Raul Sertã, do Ministério Público do Estado do Rio, uma carreta que ali provavelmente enguiçou, teve algum problema mecânico. Na parte da manhã, ela ali estava, e até o final da tarde, vereador professor Pierre, lá permanecia, e Vossa Excelência agora me diz que à noite também, eu não fui até o local à noite, Vossa Excelência confirma, então, a absoluta inoperância dos órgãos que deveriam tomar uma atitude para criar condições minimamente razoáveis para o nosso município, para a nossa população. A Autarquia Municipal de Trânsito, a Autran, que foi criada na década de 90 com o objetivo de facilitar a organização, contribuir para um direcionamento melhor do trânsito no nosso município. Infelizmente, ao longo do tempo, não cumpriu o seu papel, mesmo que algumas pessoas tenham procurado fazer a sua parte. O fato é que ela se defasou tecnologicamente, se desestruturou em termos de recursos humanos, e hoje nós temos mais de 100 mil veículos no nosso município para um corpo profissional da Autarquia Municipal de Trânsito, pela última informação disponível nessa casa, em torno de 15 agentes. Então, uma meta, uma missão impossível, mais impossível até do que aquela do filme de Tom Cruise, que no caso aqui de Nova Friburgo se tornaria absolutamente inaceitável, basicamente porque não tem havido priorização por parte do poder público. Hoje nós temos mecanismos inteligentes, tecnologias que têm sido disponibilizadas para monitoramento do trânsito. Há poucos dias eu visitei o Centro de Operações da Prefeitura do Rio e lá pude verificar que, embora com toda dificuldade, até por ser uma metrópole, nós temos a realidade de um centro de operações funcionando, com mais de 550 câmeras monitorando todo o trânsito, o tráfego e uma série de medidas que vêm sendo adotadas. Nova Friburgo, pelo seu porte e havendo realmente uma priorização por parte do poder público, poderia contar com uma estrutura de gerenciamento do trânsito muito melhor, muito mais adequada do que, infelizmente, tem ocorrido ao longo do tempo. Nesse sentido, fica aquela pergunta. Outro dia eu tomei a liberdade de fazer essa pergunta no Twitter e aproveito e faço aqui na tribuna também, naquela série do Onde está o Oli? Onde está o superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito? Ninguém viu até agora realmente uma atuação efetiva, uma atuação eficaz. Acho até que já está na hora, senhor presidente, senhores vereadores, de um convite do Legislativo para que ele possa vir até a casa, apresentar quais são os seus projetos, sabendo que o tempo já é contra qualquer tipo de planejamento de médio e longo prazo. Nós estamos aí no mês de abril e esse governo ele tem tempo de finalização. E não há, na minha avaliação, pelo menos do ponto de vista do que nós temos percebido ao longo do tempo, uma intenção efetiva e verdadeira de fazer com que o trânsito no nosso município funcione. No momento em que a autarquia de trânsito ela é absolutamente desestruturada e nós não vemos a sua presença, a não ser através de alguns honrosos agentes de trânsito nas ruas, o que nós temos percebido é a deterioração do serviço. Isso gera estresse, gera inclusive doenças e tem contribuído aí de uma forma negativa para que a nossa cidade não saia do marasmo em que se encontra.
não temos visto soluções em nenhuma área. Na área de saúde, por exemplo, e não obstante os esforços do doutor Renato, a situação permanece tão crítica quanto. Tivemos aí a preocupação de apresentar alguns projetos de lei na área ambiental, que a gente espera que realmente se tornem realidade, mas que até o presente momento também não se efetivaram por parte do poder público, do Poder Executivo, que é quem detém essa prerrogativa. Quero trazer um informe, já entrando num outro assunto, embora tenha correlação com a questão do trânsito. Não havia recebido nenhuma resposta do secretário estadual de obras, o senhor Hudson Braga, em relação à nossa proposição de uma audiência pública no dia 20 de abril para conhecimento da sociedade friburguense em relação à estrada do contorno. Informações dão conta de que mais de 90% do projeto já se encontrava pronto e a gente entendeu que seria o momento da sociedade de Nova Friburgo ter acesso às informações. Embora o secretário Hudson Braga não tenha nos dado retorno, enviei um e-mail ao vice-governador, Luiz Fernando Pezão, que prontamente respondeu, pedindo um pouco mais de tempo, porque dos 90%, um pouco mais já foram concluídos, mas que ainda não está com 100% do projeto pronto. Então, nós vamos fazer uma solicitação formal de suspensão da data originalmente prevista, que seria no dia 20 de abril, e tão logo ele nos dê a informação em relação à conclusão do projeto, nós retomaremos essa iniciativa, porque é de fundamental importância que a nossa população tenha acesso ao projeto e que possa conhecê-lo a fundo e também discutir. Senhor presidente, já concluindo, eu gostaria apenas de relembrar que o abono concedido aos profissionais de educação no ano passado não era um fim em si próprio, era um caminho na direção de se estabelecer um novo piso de R$ 1.000 a partir de janeiro e de pelo menos R$ 700 para os profissionais do apoio também a partir de janeiro. Somando-se esses novos pisos ao abono, nós teríamos minimamente razoável um salário aos profissionais de educação, no valor de R$ 1.130 aos professores e de R$ 830 aos profissionais de apoio. E até agora nós não vimos por parte do Executivo Municipal nenhum movimento para transformar isso em prática. Uma cidade que não remunere adequadamente os profissionais de educação é uma cidade que dificilmente vai reverter o quadro delicado em que se encontra. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Vanozinho, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, o vereador Marcelo Verli colocou muito bem ontem o transtorno que aquela carreta trouxe à cidade, o tempo que ela ficou parada na avenida com problemas, e eu fiz uma indicação já anteriormente a isso, e a indicação seria votada hoje, se a pauta não tivesse bloqueada. E eu quero chamar a atenção aqui do secretário de Obras para que é importantíssimo, e ontem a gente observou isso, que as vias alternativas estejam em condições de tráfego, porque ontem, até como estava engarrafado, professor Pérez, desde da avenida, pasme, eu levei 10 minutos para chegar até ali a entrada do São Geraldo, Abrantes Materiais de Construção, mais ou menos, até ali 10 minutos de Campo do Coelho, até ali 10 minutos. Dali até aqui a Câmara, 1h10 minutos. Eu pude observar o número de veículos retornando desde a Retífica, desde Duas Pedras e passando pela a estrada conhecida como Estrada do Girassol e outros veículos pegando a estrada da Grande Spinelli, né, que dá acesso à Olaria. Só que o que a gente observa, e ontem eu fiz o uso dessa via, ali do Girassol, a péssima condição que está essas estradas. E é importante a atenção do poder público nesse sentido, porque do jeito que a estrada está, tira o ânimo, tira o entusiasmo das pessoas em usar essas alternativas. Então, e ontem, muitos estavam usando porque era necessário no momento que estava todo o trânsito parado. E uma outra coisa que eu observei ontem, vereador Marcelo Verli, aí é que chega ao ponto que a gente sempre fala, é da falta de gente na Altran, para que naquele momento fizesse na General Osório a mão dupla.
no mínimo de veículos de pequeno porte, para que amenizasse aquele caos que estava sendo criado e que foi criado o dia inteiro, não foi só naquele momento, foi o dia inteiro. Quando eu saí aqui da Câmara por volta das 6:15 e a carreta ainda estava na avenida ali, tumultuando o tráfego. Quando diretor da Altran, eu sei das dificuldades que é, porque um veículo desse, ele tem o tacógrafo, tem um sistema de bloqueio no veículo, e é difícil de você fazer esse desbloqueio. Muitas das vezes, esse bloqueio dura mais de 10 horas, 15 horas para que a empresa faça esse desbloqueio. Muitas vezes, a gente teve, por força de intenção de resolver o problema, rebocar de imediato, tirar esse veículo da pista e levar, muitas das vezes, ali para baixo do viaduto, para poder para fazer que o trânsito fique livre. Mas se a Altran tivesse gente suficiente para que, naquele momento, na General Osório, você pudesse criar uma mão dupla, pelo menos de veículos de pequeno porte, ontem tinha amenizado muito a situação dos usuários. E eu fico pensando, muitas das vezes, quantas pessoas que perderam horário de compromisso, o estresse que as pessoas ficam, o que aquilo acarreta para o cidadão dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio trabalho, e que vem a ser também saúde, né? Envolve saúde, enfim. O principal objetivo meu hoje na tribuna, já que o projeto de indicação que eu fiz não vai ser votado hoje devido à pauta estar bloqueada, parece que ainda está bloqueada, segundo o presidente, é que o secretário de Obras dê uma atenção especial a essas vias alternativas. Estrada do Girassol e a estrada da Grande Spinelli hoje é de suma importância que as autoridades dêem uma atenção, porque, com certeza, ameniza muito o trânsito da avenida e do centro da nossa cidade. Pois não, vereador, professor Pierre. Vereador, eu quero saudar Vossa Excelência também pelo tema. O vereador Marcelo também tocou no tema, um tema importante. Vossa Excelência toca na questão das vias. Toca na questão da estrada do Grande Spinelli, bem como do Girassol. E toca com muita propriedade. Até a estratégia também da questão da General Osório. Mas, como Vossa Excelência bem discutiu no início de sua fala, as estradas alternativas são totalmente prejudicadas. Nós pegamos a Nossa Senhora do Amparo, nós pegamos também a Avenida dos Ferroviários, nós temos aqui a Visconde de Itaboraí, nas Browns, que é importantíssima para vários bairros. Vereador Vanor, está uma buraqueira. Eu já pedi ao prefeito, via ofício, pessoalmente, diplomaticamente, mas nada. Vai dar um acidente nas Browns, de uma hora para outra, e vai ser grave. E vai ser por inoperância e vai ter responsabilidade do executivo, porque por falta de aviso não é. Até a Água de Nova Friburgo estava hoje lá preocupada, ligou para a Secretaria de Obra, salientando do problema. Então, as vias alternativas estão extremamente precárias. E o asfalto que se coloca é um asfalto paupérrimo, é um asfalto escuro, quando nós sabemos que asfalto de qualidade é aquele asfalto mais claro. Lá em Olaria, aquele asfalto borracha chiclete, que pisa e solta, 4 vezes colocando, e buraco nascendo cada dia. Nova Friburgo virou de Suíça brasileira a queijo suíço. Nós parecemos estar em solo lunar. É lógico que não vem de agora, vem de lá de trás. Mas é brincadeira com o que não se tem essa operância tão necessária para a população. Para onde vai o dinheiro do IPVA? Essas vias alternativas poderiam estar ajudando no trânsito e deveriam ser atrativas para atrair os motoristas de modo a descongestionar o trânsito no centro da cidade e em outros pontos. Conselheiro também, como está sofrendo. Então, são vários pontos que estão sofrendo com essa situação. Lá em Rio Grandina, tem que salientar que o trabalho da empresa que lá o fez, porque o asfalto está de qualidade. Quem vai a Rio Grandina ver um asfalto de qualidade foi a Siltur. Tem que aqui salientar o bom serviço que a empresa fez. Tem que destacar. O asfalto é de qualidade. Agora, não ocorre nos outros espaços. Então, saudar Vossa Excelência
pelo pronunciamento, pelo tema que traz essa casa nessa noite. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, e Vossa Excelência, quando citou com relação à Nossa Senhora do Amparo, a Avenida dos Ferroviários. Conclua, por favor. Eu acho que eu tive já a oportunidade de citar aqui, vou ver se a próxima sessão eu trago isso mais em projetos, que a gente conseguiu fazer no pequeno tempo que tivemos na Altran. Mas a Avenida Nossa Senhora do Amparo tem na Altran já o projeto, a Avenida dos Ferroviários, para que a gente tire aqueles estacionamentos dos dois lados, faça estacionamento de um lado só e crie uma alternativa indo e uma alternativa vindo, para que a gente dê mais fluxo nos veículos e, com certeza, incentive as pessoas a usar. Porque hoje você sai da avenida e cai na Avenida Nossa Senhora do Amparo e ela fica toda parada, porque os colégios, as crianças saem, não tem nem espaço para sair do colégio, sai no meio da rua, as vans estacionadas para apanhar as crianças. Enfim, a desordem urbana. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço a parte e termino chamando a atenção, mais uma vez, do secretário de Obras, que é uma pessoa que a gente sabe que tem boa intenção, no sentido de que dê uma atenção especial às vias alternativas, que com certeza vai ajudar tanto no trânsito quanto na saúde, e com certeza toda a comunidade vai sair ganhando. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Medeiros também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, como não é diferente, dezenas e dezenas de pessoas eu atendi hoje a tarde inteira, e dali na frente eu peço a todos que olhem, o garoto Igor da Silva Santos, de 9 anos, que, por ocasião das chuvas, morava na rua Solimões, no Alto do Floresta, onde faleceu seu padrasto e acharam ele abraçado com a mãe. A mãe faleceu e, graças a Deus, ele está ali. Anda um pouquinho, Igor. Igor, anda para frente. O que aconteceu foi aquilo ali, ó. Anda para frente, Igor. Ele está mancando, ó, porque uma perna está crescendo e a outra não, em função de pedaços de destroços que caíram na perna dele. Então, eu tive na casa dele, um garoto bonito, simpático. Pena que torce para o Flamengo, mas isso não tem problema, né, Igor? Olha lá, sorriso. E o que acontece? Ele já foi várias vezes procurar um atendimento para que possa resolver esse problema. Olha lá. Infelizmente, não conseguiu. Eu estou pedindo para que a gente possa resolver o problema do Igor. Por outro lado, o vereador Edson Flávio, o vereador Marcelo Verli, vereador Luciano Faria e todos os demais vereadores, vereador Cláudio Damião, porque esses vereadores, na época em que houve a eleição para deputado, os que eu citei foram candidatos. O Cláudio não foi, mas o nome dele era citado como provável candidato a deputado estadual. E todos nós aqui tivemos belas votações, todos nós. Alguns tiveram apoiamento de outros deputados, do presidente da Câmara, de prefeito e assim sucessivamente, mas todos tivemos grandes votações. E eu respeito muito, a prova disso aqui na ordem do dia, no expediente de hoje, tem um pedido para que se possa fazer uma reunião específica com relação aos 67 anos de fundação da Voz da Serra, onde o Laércio Ventura é o grande timoneiro, é uma grande liderança da área de imprensa que todos nós temos que tê-lo como símbolo, porque o tempo passa, vários são os jornais que são fundados em nossa cidade que dizem que vão combater a Voz da Serra, mas a Voz da Serra segue e os outros ficam pelo caminho. Mas eu fiquei pasmado, estupefato, vereador Edson Flávio, quando li, esse final de semana, ó, essa manchete aqui, ó, quem será o prefeito? Quadro de candidatos é de muita especulação. E citam vários nomes até que nas pesquisas dão 0,2%, 0,4%. Eu não vi o nome do vereador Marcelo Verli, não vi o nome do vereador Edson Flávio, não vi o nome do vereador Isaac Demani, não vi o nome do vereador Luciano Faria, do vereador Manuel Martins, do vereador Vanozinho, do vereador Márcio Damasio, do vereador Renata Birrame, que
pouco não foi prefeito da nossa cidade. A gente lembra que fizeram um jornal com mensagens depreciativas à sua pessoa, que o tempo passou e mostrou que aquilo era mentiroso. Vereador Cláudio Damião, vereador professor Pierre, todos nós aqui potenciais candidatos a prefeito de Nova Friburgo. Mas se os vereadores acham por bem serem candidatos a vereador, a gente lembra que o vereador Reinaldo Rodrigues, inclusive, foi candidato a vice do Renata Birrâmia, ele também foi candidato a deputado estadual, ficou na suplência, quase se elegeu. Então, quando se faz uma análise num jornal conceituado, como A Voz da Serra, do meu amigo, que eu respeito muito pela sua história, pelo arquivo vivo, que é o Laércio Ventura, e não cita, dentre nós, até a mim próprio, como pré-candidato a prefeito, isso demonstra, caro presidente Luciano Faria, infelizmente, mais uma vez, um grupo de poderosos na cidade querem manipular a vontade do povo, vereador Vanor. Então, eu peço e espero, já liguei para o Laércio Ventura, externei a minha indignação pela omissão do meu nome. Agora, óbvio, vou falar de mim, o vereador mais votado da história de Nova Friburgo, o dobro de votos do Serginho, que está sentado lá como prefeito. Eu sinto que boa parte da sociedade friburguense, boa parte não, a minoria, não quer enxergar a minha liderança, mas, por outro lado, fica claro que a vontade do povo foi demonstrada através das eleições municipais com relação a vereador. Eu me lembro, vereador Edson Flávio, que várias foram as pessoas que me pararam na rua e falaram: ô, rapaz, você vai ser candidato a vereador para quê, rapaz? Você não vai se eleger, vai estragar a sua TV. Por exemplo, Joel Duarte, que é do PDT, foi um que falou isso comigo. O tempo passou e mostrou-se justamente ao contrário. E a tradição, vereador Marcelo Verdi, toda eleição em Nova Friburgo, infelizmente, uma delas, o vereador Renata Birrâmia foi protagonista de uma delas, do que eu vou falar, mas, infelizmente, toda eleição consegue alguém sair na frente. O Onei já foi prefeito, o próprio Renato, num determinado momento, liderou as pesquisas, o Onei Botelho também liderou as pesquisas num determinado momento, o Olavo Leite e vários outros. O tempo passou e, infelizmente, quem ganhou a eleição em outros momentos, em outras conjunturas, foram pessoas que não souberam administrar a coisa pública. O vereador Renata Birrâmia, liguei para ele esse final de semana, liguei para ele durante a semana, liguei para o doutor Romil, liguei para o doutor Egídio, liguei para o hospital, liguei para a poste de saúde. Falo isso, vereador Márcio Damasio, calcado na seguinte questão. Há cerca de 3 meses atrás, 2 meses atrás, 1 mês atrás, várias foram as consultas, a entrega de medicamentos que foram agendados para o dia 9, quinta-feira, que, infelizmente, o prefeito, na terça-feira, ele decretou ponto facultativo para os funcionários públicos municipais. O que aconteceu, vereador presidente Luciano Faria? As pessoas não sabiam que na terça-feira foi decretado ponto facultativo para a quinta e foram às suas consultas, vereador Edson Flávio. Foram recolher seus remédios, vereador Vanor. Foram procurar os postos para serem atendidos e fazerem as suas marcações também a posteriori, vereador Marcelo Verli. O que aconteceu? Várias foram as ligações, dezenas e dezenas delas, de várias pessoas reclamando com relação a essa questão. Aí me chama a atenção, vereador professor Pierre, quando mostrei que um dos objetivos, se um dia eu for prefeito dessa cidade, eu tenho vontade, eu tenho a certeza que quando eu quero alguma coisa, o mundo conspira para que aquilo dê certo, para que a prefeitura possa funcionar 24 horas. O vereador secretário de saúde, até então, Renata Birrâmia, me explicou o óbvio, que quando foram marcadas essas consultas, quando foram marcadas essas entregas nos postos, não havia a previsão de se
decretar ponto facultativo. Então, o que aconteceu? O povo foi pego de surpresa, vereador Cláudio Damião. Por outro lado, fica transparente que essa questão da prefeitura funcionar 24 horas é um projeto que tem que ser seguido pelo nosso povo. Pode ser implantado agora pelo presidente e prefeito interino Sérgio Xavier. Não tem problema se ele implantar, ou se daqui ano que vem, ou eu implante, ou outra pessoa implante, mas o importante é fazer com que a prefeitura possa funcionar 24 horas, dando atendimento à população. Você tem um prefeito e um vice-prefeito, vereador Isaac Demani, que você pode dividir 12 horas para cada um. É tradição, vereador Manuel Martins, o vice-prefeito ser excluído da administração. É tradição na cidade. Toda vez que se elege uma chapa, sempre o vice briga. Pode reparar, o senhor observa a política bem mais tempo do que eu. Me concede uma pequena Fica à parte. vontade, vereador. É justificar, vereador, o que Vossa Excelência acaba de falar, que realmente o vice nunca aparece na chapa quando é eleito o prefeito e o vice-prefeito. O vice, ao ser eleito, ele some do mapa. Obrigado, vereador. Então, para poder se corrigir esse equívoco, óbvio que uma chapa tem que ser formada, e depois de 3 prefeitos durante 4 anos, a gente vê aqui Teresópolis, infelizmente, que novamente está sofrendo com a tragédia, e a gente tem aquela frase que o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Tantos erros ocorreram, 20 sirenes, só 14 delas foram acionadas, 6, infelizmente, não foram, causaram mortes naquele município. Então, a gente precisa, com certeza, essa questão da prefeitura funcionando 24 horas. E, por derradeiro, todos nós políticos, infelizmente, por um lado, atraímos pessoas que andam com aquela semente do mal, aquela energia negativa. Por outro, em sua grande maioria, pessoas que são pessoas do bem. Então, para finalizar, gostaria de ler esse pensamento de Rui Barbosa, que todos nós políticos aqui conhecemos, mas que vai fazer diferença para você. De tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da justiça e ter vergonha de ser honesto. Mas todos nós aqui, com certeza, temos vergonha na cara e continuaremos sermos honestos do jeito que somos. Muito obrigado. Por não, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Isaac Demani, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho uma grande satisfação de anunciar que um grande sonho da comunidade do bairro São Jorge iniciou-se sua concretização na data de ontem. Desde que, quando fui eleito vereador, aqui juntamente com os senhores, no dia 5 de outubro de 2008, tinha em mente algumas missões, alguns pleitos de algumas comunidades que naquele momento eu decidi que estaria abraçando e lutando para que alguns sonhos de algumas comunidades fossem realizados. E já no dia 29 de outubro, já disse isso aqui, 29 de outubro de 2008, eu estive em minha primeira visita a Brasília como vereador eleito, e naquela visita consegui o apoio do deputado federal Neilton Mulink, naquele que incluiu no orçamento de 2009 algumas emendas parlamentares para a concretização de algum desses sonhos. E uma dessas emendas era para a construção da quadra poliesportiva no loteamento Santa Bernadette e outra para a construção da quadra poliesportiva no loteamento São Jorge. E ontem se iniciou a construção dessa quadra poliesportiva no loteamento São Jorge. A do loteamento Santa Bernadette já está num estágio mais avançado de construção, mas eu fico muito feliz na comunidade do bairro São Jorge, que é um grande polo de moda íntima, esquecido pelo poder público, através do mandato do vereador Isaac Demani, conseguiu, agora vai ter, na verdade, a sua primeira quadra poliesportiva, e em breve terá um grande complexo escolar, também construído, com a verba destinada pelo deputado federal
Neilton Mulim. Vou ser rápido e conciso, que tem alguns pontos importantes a tratar nessa noite. Estive acompanhando os trabalhos da construção da ponte na rua Valentim Cantelmo, em Rio Grandina, no ponto final de Rio Grandina. Fizemos uma reunião junto com a comunidade, onde levamos os representantes do poder público do Estado e do município, e conseguimos, através de um entendimento com o secretário de Obras, a construção de uma ponte provisória para atender mais de 120 moradores que moram ali próximo à usina em Rio Grandina, que estavam praticamente ilhados. Estive em uma visita hoje também no loteamento Santa Bernadette, quando fui surpreendido por alguns moradores que me mostraram as suas torneiras abertas e saindo uma água cor de chocolate, que havia sido abastecida pela água de Nova Friburgo. E aquilo me causou preocupação, me dirigi até a creche Yolanda da Silva para verificar a situação, que era a mesma. A água estava saindo da torneira numa cor de chocolate. Foi abastecida a caixa d'água daquela creche com a água barrenta. Imediatamente fiz um contato, através de uma das funcionárias da Água Nova Friburgo, através do Facebook, cobrando providências e explicações, e aguardo ainda uma resposta oficial da concessionária que abasteceu. Repito, eu verifiquei isso no loteamento Santa Bernadette, provavelmente em outras localidades também deve ter ocorrido. Água barrenta, cor de chocolate. Totalmente imprópria para o consumo, para o uso humano. Visitei também, o que me causou muita preocupação, lá no Vale da Montanha, em São Geraldo, as obras que estão sendo realizadas pela Frienge, construção de habitações. E, num determinado ponto, percebi que a empresa está aterrando parte da mata para poder jogar sobra de terra das ruas que estão sendo abertas naquela localidade. Fotografei o fato e estarei encaminhando às autoridades competentes para verificar a legalidade daquele ato. Estão aterrando parte da mata. E me causou muita preocupação ver como estão sendo realizadas aquelas obras ali no Vale da Montanha. E vou fazer um requerimento de informação à Secretaria de Obras e à Defesa Civil para que faça uma avaliação técnica se a construção nos moldes que está sendo realizada dará segurança futura aos moradores. E, por fim, o que causou grande indignação ontem na comunidade friburguense, uma carreta quebrou em frente à Clínica dos Olhos e causou um engarrafamento do centro da cidade até o distrito de Conselheiro Paulino. Uma carreta quebra no centro da cidade e causa um transtorno para praticamente a maioria dos moradores da nossa cidade. Existe uma lei municipal que não está sendo cumprida, que proíbe o trânsito dessas carretas em determinados horários no nosso município. E, infelizmente, a Altran ontem deu uma prova de ineficiência, já que se passaram horas e horas e horas sem que fosse tomada uma medida eficaz. Colocaram um guarda da Altran fazendo sinalização para quê? Nem precisava. Tinha que ser sido retirada aquela carreta do local, o que não aconteceu. E o engarrafamento chegou ao distrito do Conselheiro Paulino, o que se afigura um verdadeiro absurdo. Nós temos que trazer a discussão nessa casa, e eu vou propor isso. Quais os benefícios que nós teremos com a construção dessa rodovia do contorno que estão querendo fazer para o nosso município? Porque se for só para beneficiar os municípios vizinhos, vai encontrar uma voz contra nessa casa. Nós temos que discutir o trânsito da nossa cidade. Agora, não trazer nenhum engodo, nenhum engano para a nossa população, porque nós passamos em mais de um ano sem passarem essas carretas cimenteiras no nosso município por conta da ponte de Bom Jardim, que havia sido destruída, e o trânsito não melhorou em nada. Nós queremos buscar soluções que irão melhorar o trânsito da nossa cidade, não trazer engodo e enganação para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Manel do Pote, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui do plenário que nos assistem, uma boa noite a todos. Eu também, senhor presidente, vim falar da falta de consciência por parte da Altran, aquela carreta ter sido enguiçada por volta de 11 horas aqui na avenida,
E logo em frente aonde a carreta estava parada, que enguiçou, tem uma placa proibindo das 12 às 18 horas. Uma placa lá bem legível. E a carreta logo do lado ali. O trânsito ficou tão complicado que eu vim de Friburgo, lá da roça para Friburgo, e eu cheguei no São Lucas e já não tinha mais como chegar. Eu levei 2 horas, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, eu levei 2 horas de lá do São Lucas até aqui na Ponte 7, que não conseguia, não andava nada, não tinha jeito. Tinha sim, até eu considero muito, o meu amigo Beto estava lá tentando organizar o trânsito, mas não andava, porque aquela bendita carreta da Delposo, que passou um bom tempo sem perturbar a nossa cidade, agora voltou a complicar a vida dos friburguenses. Pois não, vereador, com o maior prazer, cedo o tempo a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Manel. Eu estou pedindo a parte de Vossa Excelência exatamente quando Vossa Excelência falou sobre a Altran. Quando foi aprovada a lei que autorizou, né, a Autarquia Municipal de Trânsito, a primeira coisa que votaram, né, eu me lembro, foi o salário dos diretores, do superintendente. E, no entanto, até hoje, né, eu fico assim, fico até chateado de falar isso, mas não funciona como deveria funcionar. Com certeza. Eu tenho um ano que eu estou pedindo, porque existe os caminhões que fazem frete em frente ao Cavalo Preto e Olaria, que eles tinham uma placa lá, né, para que eles pudessem ficar ali estacionados, não ter multa, não tem nada. As placas foram retiradas, já fiz diversas solicitações, não foi, a placa não voltou para o seu local devido. A mesma coisa naquele ponto de caminhão ali, em frente à Escola Canadá. Também estou cansado de pedir e nada acontece. E um outro dia, tem mais ou menos 2 ou 3 meses, Vossa Excelência sabe muito bem que todas as farmácias têm a sua faixa de estacionamento para as pessoas que procuram a farmácia e tem direito, cada farmácia tem direito a ter um espaço para estacionamento em frente à farmácia. Pois bem, coisa muito simples, é só ir lá e pintar a faixa. Eu já estou cansado de pedir isso para uma farmácia ali, em frente ao antigo Bramil, e nenhuma providência tomar. E vou lá, chego lá, peço para resolver a situação. Uma hora diz que não tem tinta, outra hora diz que não tem placa. Eu não entendo isso. Uma autarquia municipal de trânsito não tem recurso, pelo menos, para colocar uma placa. Quer dizer, essa coisa está se alongando, eu estou cansado. Tanto que essa semana eu estive com o prefeito em Olaria e falei, então, uma coisa que eu não precisaria encaminhar um ofício para o prefeito, pedi ao secretário de Olaria que encaminhasse um ofício para o prefeito, então, interceder junto ao TRAM para ver se resolve, porque é uma coisa à toa e eles não resolvem. Obrigado. Nada, vereador. Uma outra coisa que eu queria trazer a conhecimento dos senhores vereadores é que aquelas fortes chuvas que caíram na sexta-feira, e no sábado eu tive que vir a Friburgo na parte da manhã, e eu fiquei com muita tristeza de ver a nossa praça do jeito que estava suja. A chuva que desceram dessas montanhas, as crateras que tem ainda na nossa região, carregou aquela lama para o meio da rua, e eu achava que imediatamente a chuva parando, o secretário de Serviço Público podia imediatamente mandar lavar a rua, porque ficaria muito mais fácil lavar a rua assim que acaba a chuva do que esperar a terra secar e dar poeira e outras coisas mais. Uma coisa que estava chateando toda a população que estava circulando aqui pela Alberto Braulio. Então, muitas das pessoas reclamaram comigo, eu fiquei bastante chateado, estou fazendo aqui um apelo ao secretário de Serviço Público que, para as próximas chuvas que caírem, que ele imediatamente cuida da limpeza das nossas ruas. Queria, senhor presidente, terminando, desejar boas-vindas ao nobre vereador Renato Aberrâmia,
Tenho certeza que o pouco tempo que Vossa Excelência ficou lá na Secretaria de Saúde tentou fazer o de melhor. A gente sabe que a saúde pública no Brasil é lamentável, mas eu tenho certeza que a boa intenção do senhor valeu tudo e que o senhor seja bem-vindo a esta casa. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Márcio Damasio, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, muito boa noite. Quero iniciar a minha fala nesta noite, saudando, dando boas-vindas ao nobre vereador Renato Abirrâmia, agradecer pelo tempo que ele teve ali na Secretaria de Saúde, os pedidos que a gente fez, ele, na medida do possível, sempre procurou atender com o maior carinho. E demais, senhores vereadores, eu quero trazer uma fala aqui nesta noite, até um pouco diferente, talvez nenhum vereador já subiu essa tribuna aqui para fazer aqui um desabafo em nome dos produtores rurais ali da região do 3º Distrito, ou por que não dizer, de toda a nossa região. Imagine os senhores que os produtores rurais hoje ali na nossa região, quando consegue vender uma caixa de tomate com aproximadamente 22 quilos, estão vendendo por R$ 4, R$ 5, vereador Vanor. E eu fico imaginando uma coisa, se nós hoje formos aqui em qualquer supermercado, qualquer hortifruti, para comprar 1 quilo de tomate,